Talvez você tenha amigos assim, ou talvez você seja essa pessoa que já viajou muito, que conhece muitas culturas, conhece muitos lugares. E o que é legal desse tipo de pessoa? Eu tenho alguns amigos que eles já viajaram muito, e o que é interessante dessas pessoas é que elas têm muito repertório. O que é repertório? Quando você tem aquela malemolência de conversar sobre várias coisas. Então, às vezes em uma roda a gente começava a conversar sobre algum lugar e eles falavam de um tipo de comida especial, estava falando de um... Eu me lembro de um caso que a gente tava conversando, eles falaram de kebab, que é uma comida árabe, alguma coisa assim. Eu fiquei tipo, eu sou tipo de pessoa que viajou bem pouco, eu quero muito ter essas experiências também, mas o que acontece, como eles conheceram muitos lugares, até mesmo quando algum deles mencionava algum outro lugar que algum deles não conhecia, ele não conseguia conversar, articular, porque toda a bagagem dele facilitou muito aquele caminho. E o que acontece? Quando a gente está numa prova, pensando em vestibular, a gente pensa assim, eu vou focar numa prova porque quem foca em tudo acaba não focando em nada. Isso tá certo. Então, por exemplo, aqui o canal mesmo ele é focado totalmente na prova da FUVEST. Mas qual que é a ideia? Você focar numa prova não significa que você não deva ter repertório. Por quê? Quando você tem repertório, você tem uma capacidade de resolver coisas de maneira mais simples, de maneira mais rápida, e mesmo em situações que caem algo diferente. Sabe aquilo que eu falei? O que é repertório? Repertório é você ter aquela flexibilidade, sabe? Às vezes você está, por exemplo, no caso dessas pessoas que conhecem muitas culturas, mesmo quando é um lugar que elas não conhecem especificamente, como elas têm uma bagagem de outros lugares, tantos outros lugares que elas já viram, elas falam assim, não conheço esse lugar, mas pelo que você tá falando é igual esse outro lugar, que tem essas características e tudo mais, e a conversa fluía bastante. Agora, quando você adapta isso para a prova, isso dá uma habilidade muito, muito grande. Se você fez a prova da Unesp, por exemplo, comenta aqui, se você fez a prova da Unesp, a prova da Unicamp, se você fez alguma dessas provas aqui, comenta aqui embaixo. O que acontece? Essas provas, eu tenho recomendado nos últimos vídeos, que o canal aqui é focado na FUVEST, mas eu recomendo que você faça outras provas além da FUVEST, principalmente as paulistas. Por quê? Elas te dão uma habilidade de um repertório muito maior. Eu vou contar um pouco da minha história. Por exemplo, quando eu comecei a estudar para a FUVEST, qual que foi o erro que eu cometi no meu primeiro ano de preparação? Eu vim de uma base zero, realmente vim do zero, escola pública a vida toda, e eu estudava por livros que eles pegavam assim, um assunto, vamos pegar assim, função. E as questões de função eram questões nada contextualizadas, então a gente dava uma função logarítmica e perguntava assim, calcule o domínio dela, estritamente matemático, nada contextualizado. Só que quando eu cheguei na hora da prova, eu percebi que, não é assim que funciona a prova, ela funciona de maneira contextualizada. Essa parte da equação pela equação não está mais sendo cobrado pela prova, ela cobra um outro modelo. E daí comecei a fazer. Eu percebi que eu estava fazendo só provas da FUVEST, só fazia coisas da FUVEST. E eu percebi que quando a prova que eu ia fazer colocava um tema um pouco diferente, eu já ficava um pouco perdido. Porque eu só treinei com base em questões dos anos anteriores e eu foquei muito no meu método de estudo. Então o que acontece? Quando você só faz um modelo de questão, um modelo de prova, o que acontece? Você treina o teu cérebro a, por exemplo, assim, eu tenho raciocínio para esse tipo de função, para esse tipo de abordagem. Então, no fim, você acaba estagnando a tua evolução de interpretar questões. Por quê? Quando você só faz um modelo, acontece que você já memorizou a tua linha de raciocínio daquilo. Tá entendendo? Você já memorizou aquela linha de raciocínio. Então não é que você pegou uma questão e você interpretou uma questão rapidamente. Não, é que você já fez tantas questões daquele modelo de prova que você já sabe qual modelo que a prova leva. Agora, quando você realmente faz outras bancas, isso sim te dá um repertório muito legal. Principalmente pensando agora que está uma prova muito contextualizada. Por exemplo, eu estava resolvendo ontem, a prova da Unesp, e sinceramente eu achei uma prova bem legal, a prova da Unesp, a parte de exatas, estava resolvendo, e também a parte de biologia. E aí, se você fez a prova da Unesp, comenta aqui, nessa prova da Unesp teve uma questão que aparentemente parecia ser muito complexa, que era de genética, que falava uma moça era casada com o meu irmão da minha irmã dela, e ele perguntava quem tinha o mesmo DNA mitocondrial. Parecia complexo, me deu um heredograma, e daí no primeiro momento eu olhei assim e falei, cara, parece muito complicado. Mas depois eu percebi que era só usar a lógica de que o DNA mitocondrial só é passado pela mãe. Então, os filhos que viessem, aqueles que tivessem a mesma origem materna, tinham o mesmo DNA mitocondrial, e era basicamente isso. Na verdade, aquela informação de que era meu irmão, da minha irmã dela, não usava para nada. No fundo, era só fazer isso. Então, isso já me deu um repertório do tipo assim, pode ter questões que elas são mais fáceis do que aparentemente
do que aparentam ser, sabe? Então fazer questões da Unesp ajuda bastante. A prova da Unesp, principalmente biologia, tem sido uma prova bem legal. E a Unicamp em matemática. A Unicamp em física eu não acho que sirva para a FUVEST, porque a Unicamp em física igual o pessoal fala brincando, é prova de coveiro, é tipo extremamente básico. Eu acho que a prova da Unicamp de física não é bem bolada, mas matemática é legal. Então você vir complementando assim, isso te ajuda bastante. Obviamente você vai estruturar teu estudo, você não vai começar a fazer provas aleatórias, tá? Mas ter esse repertório aqui é bem legal. Por exemplo, quando eu fiz aquele simulado da FUVEST, eu percebi que, a minha interpretação, porque como eu faço muita coisa de exatas, a minha interpretação não estava tão legal. Aí eu me lembro que a prova do Enem 2022 foi uma prova bem difícil, a parte de linguagens. Então o que eu fiz? Eu peguei um dia e vim resolvendo as questões do Enem 2022, o primeiro dia completo. E como isso me ajudou na minha interpretação. Então mesmo sendo a prova do Enem, obviamente você tem que filtrar bem, porque, por exemplo, faz sentido você vai prestar FUVEST e fazer uma Federal da Bahia, Federal do Estadual do Ceará, o EC, não vale a pena. Por quê? Ali o modelo de prova já é totalmente diferente. Se você já fez alguma prova dessa do Nordeste, você já viu que, a parte de história, de geografia, é muito específico. Isso não cai nas paulistas desse nível, pelo menos primeira fase. Agora, você vir adaptando com as provas corretas, isso vai te dar muito repertório, tá? Às vezes a gente pensa repertório muitas vezes apenas, né, na parte de redação. E, obviamente, redação se usa muito, porém, até na parte da interpretação das questões, você vai utilizar muito. Então, vale muito a pena focar também nessas provas, tá? Então comenta aqui se você fez alguma prova da Unicamp, da Unesp, né? Agora nós vamos ter esses dois próximos finais de semana, provas do Enem e provas, aí vamos ter também prova da FUVEST, é depois do Enem, né? Uma semana depois do Enem. Então, quem sabe, né? A gente até acaba se encontrando no lugar da prova também, eu fazer a prova da FUVEST, para eu ver como que eu tô, para ir lapidando cada vez mais o conhecimento, né? Porque é sempre bom tá fazendo prova, porque aí a gente realmente consegue fazer conteúdo cada vez melhor, certo? E lembrando, tá? Se você ficou até aqui o vídeo, lembrando que as vagas para o intensivo FUVEST estão abertas, tá? O link tá aqui embaixo. É uma mentoria focada em exatas na FUVEST e ela vai acontecer até a segunda fase da FUVEST. Então agora nesse momento nós vamos trabalhar especificamente as questões da primeira fase. Passou a primeira fase, nós vamos trabalhar especificamente com as discursivas, ou seja, como que a gente vai escrever, as dissertativas, né? Como que a gente vai escrever as nossas respostas na segunda fase, tá? Então o link tá aqui embaixo. E se esse vídeo contribuiu para a sua preparação, não deixa de curtir, de compartilhar esse canal, de se inscrever, certo?